Toda a ciência humana se reduz a uma percepção de relações entre as aparências, é uma ilha minúscula no seio do incognoscível absoluto. Desde a primeira obra que publiquei, A Pluralidade dos Mundos Habitados, 1862, insisti especialmente nesse ponto capital da filosofia moderna. Pode-se efetivamente ler o título Relatividade Essencial das Coisas encabeçando as páginas 249 e 253 dessa obra, assim como esta afirmação: a ciência humana, toda ela, de alfa a ômega, dos nossos conhecimentos é somente o estudo das relações. Não há nenhum ponto absoluto no edifício das nossas ciências, por mais maravilhoso que ele pareça. O espírito humano procura conhecer relações, eis tudo a que se pode atrever, e o valor dos nossos conhecimentos resulta da comparação das coisas com uma unidade arbitrária tomada como base. A física do universo, sob a correlação das forças que incessantemente transformam a sua ação através da substância, não poderia fornecer-nos um elemento em repouso que pudéssemos tomar como ponto de referência absoluta em nossas pesquisas sobre a natureza. Estas linhas foram escritas em 1862. Não suspeitava até que ponto os progressos das ciências haviam de confirmar até a hora em que o leitor as lê. A essência das forças da natureza permanece oculta para nós. Não é porque a ciência inventou termos que penetramos os seus mistérios. Neste momento tenho diante de mim uma bússola, um pequeno quadrante solar portátil, do tamanho de um relógio, fabricada no reinado de Luís Xi. Sua sensibilidade permaneceu completa. A agulha imantada sempre oscila febrilmente ao menor deslocamento e dirige-se com uma espécie de amor para o norte magnético. Que é magnetismo? Que imantação é essa que está durando desde 300 anos? Que propriedade íntima se introduziu nessa agulha de aço? Que é atração universal? A atração está desde muito tempo submetida ao cálculo dos astrônomos. A atração entre os espíritos, a comunicação invisível, a telepatia também existem realmente. Será um dia rigorosamente calculada. E nada prova que comunicações psíquicas não serão estabelecidas entre os mundos, entre Marte ou Vênus e a Terra, entre as diversas terras do céu. Esta obra demonstrou, parece-me, que o espírito tudo rege, desde a menor molécula até a inteligência humana, demonstração já feita anteriormente. Tudo se toca, mas o mundo do pensamento não é o mundo da matéria e, pela 100ª vez, podemos repetir que o materialismo é um erro insustentável. Não se compreende, por exemplo, um raciocínio tal que assimile o julgar, o refletir, o afirmar e o concluir a uma combinação mecânica de moléculas de ferro ou de carbono. O mundo do pensamento é de outra espécie. Também não é possível imaginar que uma reunião de quaisquer moléculas chegue a concluir simplesmente que 2 e 2 fazem 4 ou a calcular que os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 ângulos retos. Sim, o materialismo é um erro. Supor como substrato do universo forças mecânicas inconscientes, cegas e hostis é propor para o futuro o aniquilamento final de toda a vida, devido ao resfriamento planetário e pelo desperdício da energia, enquanto que o espiritualismo nos mostra uma potência diretora inteligente e moral, salvaguardando o ideal e uma evolução ascendente de todos os seres. E depois, realmente, repitamo-lo, que é a própria matéria. Não há diferença de estado, não de natureza, entre um bloco de gelo e uma nuvem. A palavra matéria é apenas uma palavra. A análise do que ela representa atinge atualmente aspectos de sutileza fantástica. Conforme cálculos rigorosos e experiências muito precisas, parece que 1 miligrama de rádio contém 2 milhões de trilhões de átomos. Que é a grandeza de um átomo? Ora, este, por sua vez, se revela como um mundo, como um sistema de forças. Não poderá a alma imaterial ser um mundo atômico? Matéria e força confundem-se. Foi o que disse acima Pitágoras, no início do presente volume. O universo visível é composto de elementos invisíveis. Tudo está por estudar. Mas como a humanidade está longe do preparo necessário para o estudo integral das coisas, ela não vive na esfera do espírito. Daí resulta não ser possível convencer a todos.
Aliás, nossa espécie humana terrestre não é absolutamente inteligente, não é regida pela lógica pura e ainda é um pouco bárbara, um pouco animal, poderíamos assim dizer. Um homem de grande espírito e de muita ciência, o general Bertalt, me escrevia um dia: sim, é estúpida essa espécie humana que se julga razoável. Vejo ainda o coronel de Latour d'Alvergne, em 1870, no campo de batalha cruzar os braços, quando a morte tudo ceifava em volta dele, exclamar: meu Deus, como isto é tolo! Salvo 2 ou 3 exceções em 1000 entes humanos, podemos confessar que habitamos um planeta de brutos. Nossa raça terrestre, longe de ter a idade da razão, tem quase que só 4 ou 5 anos. Crianças inconscientemente ferozes a divertirem-se decapitando moscas e fazendo sofrer inocentes animais, imaginando que a guerra infame, herança dos animais, é de instituição divina e sempre duradoura. Sim, durará enquanto forem animais. Será por isso preciso desesperar do progresso? O estudo analítico será longo, sobretudo no psiquismo. Também devemos aplaudir todas as tentativas. O problema social, aprofundado nesta obra, foi muitas vezes examinado, discutido, notadamente no campo espírita. Um escritor convencido, de eloquência persuasiva, o Sr. Leon Denis, publicou em 1890 um livro notável, intitulado Depois da Morte, Exposição da Filosofia dos Espíritos, o qual foi muito lido e teve grande número de edições. É uma espécie de novo evangelho baseado no espiritismo. Julguei poder dar este título Depois da Morte à terceira parte desta trilogia, fazendo notar ao autor, de quem me prezo de ser amigo, ser impossível confundir seu livro com o meu, visto ser este a terceira parte de uma obra de conjunto e representar uma discussão científica independente, a qual o espiritismo está associado como elemento de exame e não como doutrina. Penso que as pesquisas mediúnicas não devem ser desprezadas nem julgadas ilusórias e sem valor, acusação que se lhes faz frequentemente, mas que nem por isso resolvem o problema. Não há relação nenhuma entre a obra que acabo de assinalar e esta. Das 430 páginas que compõem o livro de Leon Denis, 180 são dedicadas à exposição das religiões diversas, desde a Índia antiga até o cristianismo, e as outras 250 tratam dos ensinamentos do espiritismo considerado como religião. É uma nobre dissertação moral e religiosa e é sobretudo uma obra de sentimento. Nesta fizemos empenho em não nos afastarmos do método experimental e em ficarmos nos moldes da ciência pura. Objetam muitas vezes as ilusões possíveis, os erros de impressões, as alucinações, e creio ter respondido a todas essas objeções. Negar tudo seria um disparate de primeira ordem. Só se recusar todo e qualquer testemunho humano é que será possível duvidar das narrações suficientemente comprovadas. Ora, não existem muitos fatos históricos ou científicos que sejam afirmados por tão grande número de testemunhas. Supor que todas essas pessoas tivessem os olhos abotoados, tivessem estado alucinadas, tivessem sido iludidas por sua imaginação é hipótese absolutamente insustentável. Estamos aqui perante um problema que deve ser resolvido, tão obscuro, tão difícil que, em geral, preferem não encará-lo e tudo negar. Ora, não admitir os fatos porque não se pode explicá-los dá realmente a impressão de uma ingenuidade que não é mais de moda. Que explicamos realmente? Não paramos sempre num ponto de interrogação? Porém um fato é um fato. Aqui não há para onde fugir. O cepticismo dos negadores intransigentes parece-me tão esquisito e tão pouco lógico quanto o de certos crentes que conhecem as verdades astronômicas, o movimento da Terra ao redor do Sol, a importância desse astro, as medidas das distâncias celestes aplicadas a milhões de sóis, a Via Láctea, a imensidade sideral, e que continuam a crer que nosso planeta é o centro moral e a meta da criação e que o universo estrelado foi criado para o ínfimo cidadão desse formigueiro. A maior parte dos fisiologistas raciocina entretanto desse modo, porque não se lhes depara a alma sob o escalpelo. Ninguém tem o direito de afirmar que os mortos nunca voltam, que os fantasmas sejam sempre ilusões e que as aparições sejam sempre enganos.
Não se morre, como por sua vez o provou recentemente um dos nossos mais laboriosos psicólogos contemporâneos, o Sr. Chevreul, em sua obra especial. Mas o que podemos verificar é que as manifestações de mortos não fazem parte do plano normal da organização da natureza e que elas são exceções raríssimas. A vida de além-túmulo deve ser considerada como separada da nossa sob o ponto de vista físico. Os dois mundos são dissemelhantes e nossos olhos mortais não veem o outro. A observação das coisas, tais como se dão, mostra-nos que em geral os mortos não voltam e que as manifestações de além-túmulo são exceções. Pode-se lamentá-lo para a justiça e falsas lições da história, tanto a particular como a geral. Mas é um fato de observação. O sistema do mundo moral é regido por leis como o do mundo físico, mas não conhecemos essas leis. Tudo está por estudar. É um mundo muito diferente do nosso e que por nossas ideias terrestres gostaríamos de ver agir de modo diferente do que Eide. Então, depois de certos crimes, não deveria haver protestos, revelações, vinganças. Temos ensejo de admirar, por exemplo, para só citarmos um fato recente, que as 11 mulheres e o adolescente, assassinados por Landru, tenham ficado irrevogavelmente mudos durante esse longo processo de um monstro vaidoso e infame. Esses silêncios das vítimas são, confessemo-lo, uma das grandes objeções que nossa pesquisa leal vê erguer-se diante de si. Infelizmente os fenômenos psíquicos surgem sempre espontaneamente e debalde os desejamos. Trata-se aí de observação e não de experiência, diferença esta quase sempre olvidada. São espontâneos esses fenômenos, são verificados e não preparados. Alguns professores da Sorbona e do Colégio de França declaram que só é admissível um fato quando puder ser reproduzido em um laboratório. Aí está um juízo absolutamente errôneo. Uma estrela cadente, um bólido, um granólito, um temporal, uma perturbação magnética, uma mancha solar, não são reproduzíveis. Adiantarei mais, a impossibilidade de conduzir até o êxito final uma observação metapsíquica não é bastante para lhe negarmos a autenticidade. Um médico de grande celebridade referiu-me que uma sua doente fora acometida de grave moléstia e quase sucumbira em seguimento a uma manifestação póstuma, negando-se obstinadamente a confirmá-la com seu nome, e que, por isso, permaneceu anônima. Cumpre-nos aceitar as coisas como são. Por conseguinte, se por um lado a sobrevivência da alma pode ser aceita como estabelecida mediante verificações positivas, igualmente ficará assentado serem esses fatos excepcionais, raros, muitas vezes incompreensíveis. Mas cumpre repeti-lo, compreender ou não uma coisa, explicá-la ou deixar de fazer, não oferecem importância nenhuma a respeito da realidade. Possuímos ou não manifestações comprovadas de mortos? Eis a interrogação que fora proposta. Está dada a resposta afirmativa. Pelo conjunto das observações, temos a impressão de que as manifestações ostensivas dos falecidos não são frequentes, entretanto, onde há prova de não atuarem eles de modo absoluto sobre nosso espírito e também de não serem em certos casos as causas determinantes de pensamentos que reputamos pessoais. Seres que nos têm afeição podem permanecer ao nosso lado sem darmos por tal e agir, a revelia nossa, sobre as almas em vibração harmônica com eles. Rodeia-nos o mundo invisível, as forças ignotas são mais numerosas do que as conhecidas, detém-se as ciências no seu despontar e não nos fartaremos de o asseverar o que sabemos corresponde à ilha minúscula em meio do oceano inexplorado. Há um quarto de século as descobertas inesperadas da física e do ocultismo fazem-nos adivinhar a existência de panoramas não observados, doravante acessíveis ao nosso espírito mais bem informado, a dormir desde séculos sobre o travesseiro da indiferença científica oficial. Não devemos imaginar que nos será possível entrar em comunicação com os mortos sob as mesmas condições de que nos servimos com os vivos. Os primeiros não têm corpos materiais, dotados de sentidos de percepções físicas. Outros seres, outro mundo. As comunicações entre vivos e mortos apresentam os sinais mais variados e mais enigmáticos. Nesta obra amparamo-nos sempre em fatos de observação e não em raciocínios metafísicos, em considerações filosóficas ou religiosas nem em induções do sentimento.
O acordo deve estabelecer-se, mas a nossa norma continua sendo um método experimental positivo, estando agora provado que os seres não são aniquilados pela morte, continuando a viver. Muito quiséramos saber qual a sua substância, onde permanecem, se são felizes, se ficam em relação conosco. Sim, de hoje em diante formulam-se essas perguntas. Onde estão essas almas? Ficam elas em comunicação com os entes que amaram? Que fazem? Que é feito delas? Afastam-se da terra? Ocupam algum lugar marcado? Como se manifestam a nós? Serão imortais? Reencarnam-se? A pluralidade das existências da alma completará a doutrina da pluralidade dos mundos habitados? Eis um outro problema complementar do primeiro, o qual só podia ser encarado depois deste. Poderá ser resolvido pelo método científico que nos permitiu resolver o primeiro. Outras tantas questões que se reúnem às que acabamos de estudar e que eu seria particularmente feliz em poder também resolver igualmente. Neste momento peço ao leitor considerar que devíamos começar pelo princípio, isto é, provar primeiramente a existência póstuma da alma. Estabelecido esse ponto capital, podemos tentar elucidar algumas dessas questões, mas sabendo de antemão que não chegaremos à certeza que obtivemos a respeito da existência da alma e que, sem dúvida, só conseguiremos incompletamente devassar parte bem pequena desse mistério até agora impenetrável. Antes de tudo, os fatos expostos nesta obra demonstram que nossos queridos desaparecidos permanecem algum tempo em nossa vizinhança mental e se manifestam quando as circunstâncias a isso os incitam, embora o espaço e o tempo não sejam para eles o que são para nós, vivendo eles na quarta dimensão, no hiperespaço. As manifestações materiais não são fáceis e permanecem raras, porém as associações psíquicas podem ser frequentes. A reencarnação, que parece ser a lei geral, não se impõe imediatamente. Os espíritos superiores são talvez levados sem demora, pela própria elevação, para outros mundos, por estarem preparados pela sua evolução. O sistema do mundo moral, dissemos nós, é regido por leis, do mesmo modo que o mundo físico. Comprovamos que as manifestações de mortos são irrecusáveis. Mas como podemos figurar o modo de agir de um morto? É este um estudo longo e complexo. Peço licença para lembrar que já era esse o fito das minhas pesquisas, quando eu escrevi Urânia, 1889, e quando tentava resumi-las nos termos seguintes: devemos admitir que o espírito do morto tenha tomado realmente nessas aparições uma forma corpórea. A hipótese não parece necessária. Em nossos sonhos julgamos ver pessoas que de modo nenhum estão diante de nossos olhos, aliás fechados. Nós as vemos perfeitamente, tão bem como se estivéssemos em pleno dia, falamos com elas, ouvimos o que dizem, conversamos, temos a impressão de que são coisas bem reais. Seguramente, não é nem nossa retina nem o nosso nervo óptico que as vê, como não é tampouco nosso ouvido que as ouve. Só estão em jogo nossas células cerebrais. Certas aparições podem ser subjetivas internas, nesse caso o ente que se manifesta agiria à distância sobre o ente que vê, e essa influência sobre seu cérebro determinaria a visão interior, a qual parece exterior como nos sonhos, porém, embora subjetiva, a visão não é nem quimérica nem ilusória. Os estudos experimentais feitos recentemente sobre os fenômenos de sugestão, de hipnotismo, de sonambulismo, põem-nos na rota, não da explicação, mas pelo menos da admissão racional de certo número de fatos. Existe sem dúvida, aqui, a ação de um espírito sobre outro. É certo que a alma não se transporta, tomando realmente o aspecto de uma pessoa vestida por um alfaiate ou por uma costureira, e não é, diante do que vê, um ente vestido de paletó mais ou menos amplo, de vestido ou de manto coberto com as diversas mudezas do vestuário masculino ou feminino, segurando uma bengala ou um guarda-chuva, etc. Sem dúvida o espírito que deve me aparecer diretamente sobre do percipiente e o impressiona de tal modo que este julga ver, ouvir, tocar mesmo uma pessoa, apresentando-se exatamente sob a forma pela qual o conhece. Assim como um pensamento, uma recordação, desperta em nosso espírito uma imagem, que pode ser muito evidente e muito viva, assim também um ente, agindo sobre outro, pode fazer que lhe apareça uma imagem que lhe dará,
por um instante, a ilusão da realidade. Esses fatos são agora obtidos experimentalmente nos estudos de hipnotismo e de sugestão, estudos estes que ainda estão no início, mas que já dão resultados seguramente dignos da maior atenção, tanto sob o ponto de vista psicológico como sob o ponto de vista fisiológico. Não é a retina que fica impressionada por uma realidade afetiva, são as camadas ópticas do cérebro que ficam excitadas por uma força psíquica. É o próprio ente mental que fica impressionado. De que modo? Ignoramos. O que eu escrevia naquela época continuo a pensá-lo após mais de 30 anos de experiência consecutiva e essa interpretação foi confirmada e desenvolvida pelo progresso das ciências psíquicas, pelas descobertas prodigiosas das ondas hertzianas, da telegrafia sem fio e do telefone sem fio, como pelas novas observações de telepatia e de transmissão de pensamento. Um espírito pode sobre outro agir à distância. Essa ação mental se reproduz no cérebro receptor por uma imagem que lhe parece exterior. Não há roupa realmente, não há corpo tampouco, nem mesmo etéreo ou astral, só há uma impressão cerebral que se transforma em imagem. A imagem que vemos no espelho não é real, embora o pareça quando é notada pela primeira vez por uma criança ou por um cão. Sendo hoje admitida nas teorias científicas a sugestão de um espírito encarnado sobre outro na mesma condição, será racional recusar a mesma faculdade à alma aliviada dos laços materiais do organismo, já que sua sobrevivência está demonstrada. Será temeridade supor que uma alma desencarnada possa manifestar-se a uma alma encarnada e aparecer-lhe, sugerindo-lhe uma forma, um aspecto conhecido ou desconhecido do percipiente? Já se pôde também ler, em 1900, N. O Desconhecido, a respeito das aparições, não é necessário supor que a alma do moribundo saia e se transporte para a pessoa impressionada. Pode haver aí somente uma radiação, uma espécie de energia ainda desconhecida, uma vibração do éter, uma onda indo tocar um cérebro dando-lhe a ilusão de uma realidade externa. Aliás, todos os objetos que vemos só são sensíveis para nós, só alcançam nosso espírito por meio de imagens. O que concebíamos então por intuição está hoje materialmente realizado. Por uma circunstância histórica digna de atenção, nossas verificações metapsíquicas atuais coincidem com uma das mais maravilhosas descobertas da ciência física, a radiotelegrafia e a telefonia. Um espetáculo, um concerto, um discurso são vistos e ouvidos, a centenas de quilômetros de distância, captados por um aparelho receptor, sem ser transmitido por fio nenhum. Em pleno oceano, os passageiros e a tripulação de um navio podem ver e ouvir uma peça representada e cantada em pares. Tinha ousado adivinhar esse progresso em Lumen, 1866, e mesmo descrevê-lo em uma figura muito expressiva em O Fim do Mundo, 1893, Pag. 273, no qual se pode ler, a telefonoscopia dá a conhecer por toda parte os acontecimentos mais importantes ou mais interessantes. Uma peça de teatro, representada em Chicago ou em Paris, é ouvida e vista em todas as cidades do mundo. O gênio dos inventores realizou em nossos dias esse progresso que eu só atribuía aos séculos vindouros e coloca-nos desde hoje em condições de compreender as transmissões telepáticas, negadas ainda há alguns anos. Podemos tentar descobrir agora em que consistem as aparições cuja autenticidade está doravante demonstrada, qual é a sua essência? Serão reais os fantasmas? Primeiro, o que é realidade? Onde está o critério da nossa certeza? Respondem, aquilo que exterior a nós for objetivo é real, o que for subjetivo em nossa sensação não é real. Essa apreciação é muito discutível. Uma sensação interior pode corresponder a uma realidade, sobretudo no que disser respeito aos fatos psíquicos. Um amigo morre ao longe, aparece-lhe em sonho ou de outra maneira, anuncia-lhe a sua morte, explica-lhe que acaba de se afogar, que foi esmagado por um trem, que foi assassinado. Está a gotejar, os seus ferimentos são flagrantes, em uma palavra, sua imagem corresponde a uma realidade. Acabamos de ver muitos exemplos desses. Eis aí uma sensação subjetiva, mas que consigo traz a certeza. A outra parte do dilema é igualmente discutível. Declaram que é real o que é objetivo, exterior a nós. Pois bem,
Onde está a realidade do arco-íris, que é visto, medido, analisado, fotografado? É apenas um fenômeno de óptica. Seu vizinho vê um arco-íris diferente do seu olho esquerdo não vê o mesmo que seu olho direito. Onde está então a realidade do arco-íris? Onde está de uma paisagem criada pela atmosfera na miragem? Esse pau que se vê quebrado dentro d'água, pela refração, só mostra uma aparência, etc. Essas considerações devem guiar nosso raciocínio. Sim, os fantasmas são reais, porém em que consiste a sua realidade? O pai da senhora Balé Galifet, morto havia 2 anos, apareceu mesmo à sua filha, ao seu genro e ao cão, em sua casa de Leão, capitão e, Roberto Mackenzie veio mesmo dizer ao seu patrão que não se tinha suicidado, idem, a jovem morta de cólera em São Luís, e cujo rosto fora arranhado pela mãe ao vesti-la, apareceu mesmo ao seu irmão em pleno dia, idem, a tia do Sr. Castex de Grange foi vista realmente por sua amiga com um vestuário que não lhe conhecia, capitão e, o cantor de igreja Russell apareceu realmente com um caderno de música na mão, diante do seu colega que ignorava tivesse ele morrido, idem, o índio do Colorado foi visto mesmo Internaquem pela senhora Bishop, idem, a senhora Bellamy apareceu em realidade ao seu marido, a sua filha e a governanta destes, idem, um pai apareceu realmente à sua filha para que pagasse uma dívida que ela ignorava, capitão e, igual aparição para o caso do conde aqui, idem, a amiga da senhora Simpson apareceu-lhe realmente para pedir-lhe liquidar uma pequena dívida, idem, a voz de um pai foi realmente ouvida pela filha a fim de revelar-lhe o esconderijo de uma reserva de dinheiro, idem, o capitão de navio Drisco foi mesmo salvo por seu amigo Burton no momento em que ia naufragar, idem, Michel Colai apareceu mesmo a filha, com a roupa com que o amortalharam, idem, a professora de Copenhague viu realmente o marido, capitão Ive, a menina de 7 anos viu mesmo o pai, idem, um moço ouviu mesmo seu amigo que acabava de se suicidar, idem, a jovem italiana Rosa anunciou realmente a sua morte à amiga, idem, a senhorita Estela viu mesmo no seu quarto o amiguinho que acabava de morrer, idem, a senhora Tuiedali apareceu realmente ao neto e ao filho, capitão V, o jardineiro Bard viu na realidade a senhora de Freville, idem, o doutor da Albany viu, com efeito, uma jovem senhora que acabava de morrer, atravessar-lhe o quarto, idem, a senhora Boulier, em Cherburgo, viu realmente a senhora Arundel, falecida algumas horas antes, idem, o pequeno Gairaldi viu mesmo sua amiguinha que morrera na véspera, idem, o conde Ubaldo Beni apareceu mesmo a mãe para lhe indicar qual o seu assassino, capitão Vi, um moço enterrado havia 2 dias foi realmente visto pela irmã, andando diante dela, idem, o Sr. Bassett viu, com efeito, à luz do dia, numa estrada, o fantasma de um homem falecido um mês antes, capitão Vi, etc. Poderíamos continuar assim até ao fim do volume. É inútil fazer a recapitulação destas centenas de páginas. É evidente que não são ilusões ou produtos do cérebro dos narradores. Os fantasmas de mortos existem, aparecem, manifestam-se, são vistos de frente, de perfil, obliquamente, refletidos em espelhos, em completa concordância com as leis da perspectiva. Podemos mesmo pensar que alguns têm uma certa materialidade como os duplos dos vivos que estudamos, pois são fotografados, possuem a esse respeito provas irrecusáveis. Há, pois, nisso alguma coisa análoga a uma presença real. Sentimos, por outro lado, quanto a transição entre o mundo visível e o invisível é difícil de compreender, mesmo sob o ponto de vista essencialmente imaterial do estado atômico. O que chamamos matéria é uma reunião visível e ponderável de átomos invisíveis e imponderáveis. Uma mesma substância pode, com alguns minutos de intervalo, ser visível e invisível. Observem a formação de uma nuvem de verão e seu desaparecimento no firmamento, e ficarão convencidos desta metamorfose. O fogo consome um bloco de matéria e o reduz a vapores, em moléculas invisíveis e imponderáveis. O ar, a água, o carbono, o azoto e os outros elementos tornam-se palpáveis no corpo vivo que formaram, assim como nos corpos inorgânicos. Para nossa vista, para nossos sentidos, um pedaço de mármore, um pedaço de ferro, um ente humano, um animal, uma árvore são sólidos, densos, resistentes.
Para a eletricidade, a atmosfera oferece resistência, ao passo que um metal é um condutor. Para espíritos que nos sejam superiores, dotados de outros modos de percepção, essa matéria sólida pode não parecer real, ao passo que os pensamentos podem apresentar a única realidade analisável para suas percepções habituais. E não é uma hipótese puramente infundada, na natureza terrestre, que nossos sentidos percebem diretamente, no mundo animal, notadamente entre os insetos que classificamos entretanto como seres inferiores, temos registrado faculdades de penetração muito superiores às nossas, muito diferentes, perturbadoras e incompreensíveis para nós, e que os menos romanescos dos entomologistas podem atestar como fatos de observação científicos, maravilhosos e inexplicáveis. O mundo psíquico invisível e real parece-me de agora em diante incontestavelmente comprovado. Temos, sem dúvida, nesse momento a culpa imperdoável de ter razão muito cedo, mas um próximo futuro concluirá a solução do problema. Por outro lado, ainda, as observações especiais estudadas nesta obra mostraram fenômenos físicos irrecusáveis, movimentos de móveis, pancadas, campainhas agitadas, objetos quebrados, etc. As páginas que se acabam de ler estão cheias dessas verificações. Muitas vezes esses ruídos vulgares, essas pancadas nos móveis, esses toques de campainha, essas cadeiras, essa louça, esses passos ouvidos nos surpreendem por sua banalidade. Mas devemos julgar da vida futura pelas descrições de Platão, Confúcio, Sakyamuni, Jesus. A vida normal de além-túmulo deverá apresentar aos nossos olhos unicamente um mundo composto de espíritos nobres, de pensadores. Serão os homens, no dia seguinte ao da morte, muito diferentes do que eram na véspera. Ora, sabemos o que vale a imensa maioria, desde a África Equatorial até os polos. Somos inclinados a pensar que os mortos são superiores aos vivos, a considerá-los como teósofos instruídos por Zoroastro, Manu e Krishna, caminhando conscientemente para o Nirvana, por serem sabedores do karma. É uma ideia falsa. Nenhum testemunho existe que prove essa superioridade. Que poderão ser depois da morte a maior parte dos indígenas do nosso planeta, mais da metade seguramente. Quantos seres há que alimentam copiosamente o corpo, mas que nunca alimentam o espírito? Muito poucos, sem dúvida alguma. É a máquina humana governada por uma alma mergulhada na matéria. Passo muitas vezes diante da porta de um negociante de vinhos, de rosto afogueado, sempre ocupado a servir grupos de ébrios de bebidas mais ou menos falsificadas e ouvindo suas discussões políticas variadas. As pragas, as graçolas prosseguem sem cessar, com grande gáudio dos interlocutores. Que será dessa gente toda, no dia seguinte ao da morte? E os milhões de camponeses que nunca pensaram em nada, cujo ideal cabe numa casca de nós? E os inúmeros basbaques das grandes cidades? Em uma palavra, todos os brutos, todos os incultos, todos os entes inúteis ou nocivos. Vejam esses ociosos, esses frequentadores de teatros, esses dançarinos, esses buxomaníacos, esses bolsistas, esses jogadores, esses farristas, essas meretrizes, essa gente que nada faz, que só pensa em sua interessante pessoa, essas nulidades intelectuais e morais, todos esses seres que permanecem cegos e surdos no meio dos espetáculos tão variados da natureza, da evolução humana e das prodigiosas descobertas da ciência. Vivem à custa do snobismo geral, dos apetites materiais nunca saciados, na ignorância de tudo e numa indiferença total a respeito das pesquisas sobre a verdade. Existem almas de animais superiores às de certos homens. Podemos perguntar em que consiste sua imortalidade. Um erro, cuja hereditariedade se perde na noite dos tempos e que as religiões sucessivas transmitiram através de milhares de anos, perpetua a ideia de que as almas desprendidas do corpo se tornam, somente pelo fato da desencarnação, absolutamente ideais e puros espíritos. É um erro igual ao que representa o céu como residência paradisíaca, que sombra nenhuma, perturbação nenhuma podem alterar, ao passo que a astronomia moderna nos ensina que a imensidade celeste é teatro de cataclismos formidáveis. Dele somos constantemente espectadores no campo dos nossos telescópios. Ao deixar a vida terrestre, a alma humana não se torna angélica.
A morte não pode tornar onisciente um homem qualquer. A alma não deve ser sensivelmente diferente no dia que se segue à morte do que era na véspera. Como já notamos, o ignorante não pode adquirir uma ciência que não aprendeu, nem o tolo se pode tornar inteligente. A guilhotina não transforma em santo um bandido. Podemos por isso prognosticar que a maior parte dos mortos não é intelectual e superior à maior parte dos vivos. No mundo morrem cerca de 100.000 pessoas por dia. A imensa maioria desses entes póstumos representam mônadas inconscientes. A atmosfera está cheia delas. Parece que as almas, ainda pouco evolvidas, por assim dizer em estado embrionário, permanecem algum tempo na atmosfera, a maioria delas em estado inconsciente. Constituem um meio cósmico de consciência difusa, o qual se amalgama, por vezes, em certas condições, com a subconsciência individual dos vivos e nos médiuns se manifesta em diversos fenômenos espíritas observados. Se assim é o que parece muito provável, a composição da atmosfera tomaria para nós um caráter sensivelmente diferente do da simples análise química e poderia ser definida deste modo: azoto 78,1, oxigênio 20,9, vapor d'água, variável conforme o lugar e a temperatura, hidrogênio, aumenta com a altitude. Considerável a 300 km, ácido carbônico 0,03, argônio 0,00937, neônio 0,0015, hélio 0,0005, criptônio 0,0001, xênio 0,000005, inúmeros micróbios, aos bilhões, invisíveis. Iônios, eletrônios, átomos dinâmicos. Elementos psíquicos não mensuráveis. Não será ainda amanhã que a última dessas notações poderá ser inscrita nos tratados científicos. Não respiraremos somente de um modo material, mas no seio de um ambiente mental que exerce influência sobre nossa saúde física e moral. Muitos dos incidentes da vida, que atribuímos ao acaso, não são casuais. Existem correntes psíquicas que podem ser comparadas às correntes aéreas e às correntes magnéticas, cuja existência é indicada por grande número de observações de coincidências precisas. O antigo adágio "as ideias estão no ar" não está muito longe da verdade. O elemento psíquico, de que acabamos de falar, manifesta-se notadamente nas experiências do espiritismo. Poderia fazer minhas, textualmente, as palavras seguintes de Primot: posso juntar minhas observações pessoais às observações concordantes de Aksakoff, Mians e Caril Duprel. Nas numerosas experiências que fiz, mais de 300, com médiuns de natureza e aptidões diferentes, um deles caía sempre em transe. Era uma notável máquina de estudo. Nunca pude obter, se bem que o pedisse em cada experiência, respostas precisas e coerentes a respeito das formas e das condições de vida do além. Eram quase sempre informações de uma insignificância desesperadora. Muitas vezes o espírito respondia que era proibido aos habitantes do outro mundo fazer revelações dessa espécie quando, por acaso, dignava-se abandonar sua banalidade costumeira. Era para nos ditar sentenças ou considerações mais ou menos filosóficas, algumas não deixando de ter eloquência e valor literário, mas não tendo jamais ultrapassado o limite do que o subconsciente de um espírito ilustrado teria podido produzir ou sugerir, e em todos os casos nunca nos diziam nada do que queríamos saber sobre a vida do além. E, entretanto, devemos com isso concordar: se há assunto a respeito do qual um espírito desencarnado possa fornecer utilmente informes interessantes e inesperados, seguramente será este. Parece mesmo que deveria ser essa sua principal ocupação e que nada lhe deveria custar para dar aos que o interrogam, a respeito desse ponto tão importante, respostas precisas, que tivessem esse cunho particular de mistério, de originalidade e de estranheza, por assim dizer, que se poderia esperar de um espírito tornado estranho às nossas preocupações terrestres, pertencendo dora em diante a mundo muito diferente do nosso. Um viajante de volta das regiões polares não terá outra conversa com seus parentes e amigos a não ser os pequenos casos do dia e as banalidades da vida corriqueira.
Aliás, passando em revista quais os motivos que inspiram e parecem determinar as aparições de fantasmas, ficou comprovado que são quase sempre preocupações, monoideísmos terrestres, absorvendo completamente o campo de consciência muito limitado pelo qual se manifestam, assim como a sugestão hipnótica absorve completamente o campo da consciência igualmente muito limitado do hipnotizado, tornando-o estranho a qualquer influência que não seja do seu hipnotizador. O mesmo acontece com o espírito desencarnado quando se manifesta por intermédio de um médium. O campo de consciência que exterioriza nessa manifestação deve ser como o do fantasma, muito limitado, e quase sempre é só constituído por recordações terrestres. A verdadeira personalidade do espírito, a que resulta do seu novo estado no além, parece ser-lhe estranha. E é justamente por ser assim que em França os espíritos desencarnados ensinam, quando não é o próprio médium ou os próprios assistentes que preenchem esse papel subconscientemente, a doutrina das reencarnações sucessivas. Os da América, pelo contrário, a condenam. Uns e outros são sinceros, todos encontraram de novo essas doutrinas em suas recordações terrestres, o reencarnacionista, por exemplo, nas obras de Allan Kardec ou nas de outros espíritas franceses, que pôde ler quando vivo ou que ouviu nos centros que frequentou, o anti-reencarnacionista nas obras que leu ou no que ouviu nos centros americanos, onde a tese das reencarnações é geralmente condenada, por causa dos negros. A conclusão que se impõe, depois dessas diversas comprovações, é que nas sessões mediúnicas o que aparece, e a nós se comunica, da personalidade do defunto, não é de um modo geral senão um reflexo da consciência total, um desses estados de consciência passageiros e fragmentários que, pelo estudo da hipnose, nos foi dado conhecer e definir e que recordações terrestres alimentam, uma espécie de sonho obscuro do espírito desencarnado. Não se pode duvidar, entretanto, que forças inteligentes possam existir em volta de nós. Quando, nas sessões espíritas, pedimos para que nos toquem a mão ou a testa, sentimos esse contato exatamente no lugar indicado e sem nenhuma hesitação, mesmo em completa escuridão. Dupré conta que durante uma sessão espírita em Viena pediu mentalmente que lhe puxassem a orelha esquerda e, como não sentisse nada, pediu que lhe puxassem o nariz, nada sentiu ainda. Nisso puxaram consecutivamente, um atrás do outro, a orelha esquerda, o nariz e a orelha direita, sem hesitação e com a segurança de uma pessoa que vê bem. Conheço 50 observações desse gênero. O mundo psíquico que deveremos descobrir é imenso e limitado. Muitas hipóteses foram feitas sobre o estado da alma depois da morte, sobre a vida futura, desde os arianos do tempo de Rama, desde os asiáticos do tempo de Zoroastro, desde os gregos do tempo de Homero, de Hesíodo, de Pitágoras, de Platão, desde os egípcios dos hipogeus faraônicos, desde os hebreus do tempo de Moisés, desde os hindus do tempo de Buda, desde os druidas dos dolmens da Gália, desde Jesus Cristo e os evangelhos. Desde Maomete e o Corão, até os Swedenborgianos, aos espíritas, aos teósofos, aos cientistas dos séculos X e XX, descreveram os campos elíseos, o paraíso, o inferno, o purgatório, os limbos, a morada dos mortos, os planos celestes, os arcanos do espaço, os mundos ultraterrestres, as viagens etéreas, a palingenesia, as reencarnações, a pluralidade das existências da alma, imaginaram todo um universo inexplorado, em cuja comparação as sugestivas representações esculturais das nossas catedrais não passam de frágil imagem antropomórfica. Será possível trazer alguma luz nesses espaços mais ou menos brumosos? Os analistas enumeram umas 50 religiões, ou, para dizer melhor, umas 50 crenças religiosas distintas, tendo seus dogmas particulares sobre a vida futura. Não concordam nem entre si nem com o pouco que podemos saber de ciência positiva. Não esqueçamos, porém, essa opinião notável de um profundo pensador, Claude Bernard: estou persuadido de que dia virá em que o fisiologista, o poeta e o filósofo falarão a mesma linguagem, entendendo-se todos. E lamentemos com Edouard Schuré que a ciência e a religião se tenham colocado como duas forças inimigas irredutíveis, o que é um erro. Duas verdades não podem ser opostas uma à outra. Só se sabe o que se aprendeu.
Sabe-se, por exemplo, que a Terra gira sobre si mesma em 24 horas e em volta do Sol em um ano. É um fato sabido, incontestável, arquiprovado. O que a ciência estabeleceu definitivamente permanece inabalável. Devemos pensar que as ideias religiosas hão de evoluir progressivamente, que os conflitos entre a ciência e a religião, celebrados por Spencer e outros racionalistas, hão de dissipar-se, como acontece com as brumas da manhã, ao despontar do sol de verão. Um escritor distinto, Louis Blet, escreveu há alguns anos uma obra concebida judiciosamente para mostrar que a ciência moderna não nos pode ensinar em que consiste a vida futura, mas que a realidade dessa vida futura não padece dúvida. Esse livro foi publicado em 1904. As pesquisas feitas nesses últimos 20 anos dão-nos mais luz. Onde estão as almas dos mortos? Perguntam. As diversas religiões têm opiniões diferentes a respeito da vida futura. Os cristãos protestantes adotam o céu e o inferno, os católicos colocam entre os dois o purgatório, os judeus se abstêm de definir, embora conservando os anjos, os muçulmanos têm a esperança de um paraíso antissensual, os budistas veem o nirvana no horizonte celeste dos destinos, os gregos possuíam os campos elíseos e o tártaro, os egípcios tinham o Amenti e o dobro. No íntimo, todas essas ideias não passam de antropomorfismos. Nas figuras esculpidas nos túmulos galo-romanos vemos muitas vezes a lua representada pelo seu crescente. Visitem notadamente o Museu de Langres, e a ideia de que as almas dos mortos podiam ser levadas para a lua imperou por muito tempo. Os cristãos a isso se opuseram prontamente e lemos frequentemente esta proibição nas homílias dos primeiros séculos da nossa era: nem em Lunam Incolant, não habitam a lua. A questão de lugar não se impõe para as almas como para os corpos. O espírito não ocupa lugar nenhum. Mas confessemos que nos é impossível conceber forma alguma, aspecto algum fora dos nossos sentidos. Educados nas ideias imagens da antiga teologia astronômica do tempo dos apóstolos, dos evangelistas, do Apocalipse, dos padres da Igreja ensinando o paraíso dos justos, dos santos e dos anjos, a descida de Jesus aos infernos, a ascensão, a assunção, a trindade, o coro dos eleitos, os cristãos a si mesmo perguntam, muito naturalmente, onde estarão seus mortos queridos e procuram imaginar o lugar onde possam estar. É difícil, para não dizer impossível, libertar-nos das ideias terrestres a respeito do espaço e do tempo. Entretanto, a alma, fora da vida, está eximida dessas contingências relativas ao mundo material. A astronomia esteve sempre associada às indagações filosóficas e religiosas a respeito da vida futura. E não pode ser de outro modo. O sistema do mundo físico é o enquadramento do sistema do mundo espiritual. A associação das duas ordens de ideias é coisa inevitável. Que significa a expressão estar no céu? Tudo está no céu. A Terra em que habitamos é um astro do céu, tanto quanto Marte, Júpiter, Saturno, Sírio ou Vega. As esferas do Dante, os coros de querubins, os tronos e as potências, a Assembleia dos Eleitos, a dominação suprema da Trindade só podem ser admitidos agora como forma simbólica. Não é essa vida eterna. Sabemos hoje que não há parte superior nem inferior no universo. Se representarem em uma estampa a ascensão de Jesus Cristo, tinha essa imagem um sentido na época em que acreditavam ser a Terra plana na sua base, estando o inverno nas regiões inferiores, ad inferos, e o céu nas superiores. Essa imagem não tem mais sentido, pois que 12 horas depois representaria uma queda vertical de Jesus Cristo de cabeça para baixo. Que é, pois, o céu? É o espaço universal, é atualmente para nós a Via Láctea, da qual é nosso planeta a ínfima aldeia, da qual o nosso Sol é uma estrela, que se compõe de 1 bilhão de sóis e cuja extensão apresenta aos cálculos modernos um diâmetro que pode atingir 300.000 anos-luz, correspondendo cada um desses anos a 9.467 bilhões de quilômetros. As esculturas de nossas belas igrejas góticas apresentam-nos por toda parte imagens do universo cristão, do juízo final, do céu e do inferno, em nada correspondentes à realidade. Durante séculos e séculos a doutrina cristã ensinou a ressurreição dos corpos. Credo Resurrectionem Carnis. É um artigo de fé.
Na sua epístola aos Romanos, São Paulo diz: Vi, e o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais. A crença está imposta, precisa, indiscutível. É mesmo o corpo que viveu, sofreu e gozou durante a vida que despertará no juízo final e ressuscitará. Jesus deve aparecer no Oriente, anunciado pelas trombetas angélicas, erguer-se-ão os mortos das sepulturas e as covas são orientadas nesse sentido a fim de que, ao erguerem-se os ressuscitados, façam frente ao nascente. Tal é a ordem admitida nos cemitérios cristãos. Caiu em desuso com a aniquilação da fé e hoje são enterrados os cadáveres em qualquer direção, à vontade da administração, assim como cessaram de orientar as igrejas. Mas o princípio do credo é absoluto. É tão indiscutível quanto inaceitável. Nenhum homem instruído, inteligente e leal admite agora a ressurreição dos corpos, seja qual for a interpretação pseudocientífica, essas são ideias de outros tempos. Quanto às lendas das penas eternas no inferno, onde os corpos dos réprobos deveriam sofrer sem remissão, podemos dificilmente compreender a possibilidade de um raciocínio humano nos ensinamentos da Igreja quando lemos em Bossuet frases como esta: assim sempre vivos e sempre a morrer, imortais para os seus sofrimentos, demasiado robustos para morrer, fracos demais para sofrer, gemerão eternamente sobre leitos de chamas. Com dores furiosas e irremediáveis levadas ao excesso. Eis o que crentes no Deus bom julgaram que este fosse capaz de fazer, ao criar almas humanas. Que aberração e que blasfêmia! Corpos humanos ressuscitados. A ideia em si é insustentável. A vida extraterrena se sucede em condições completamente diferentes da vida terrestre. Nenhuma assimilação possível. De que serviriam organismos dispostos como os nossos? É um estado sem relação alguma com as exigências vitais do nosso planeta. Com toda a certeza não são mais tributários do tubo digestivo como os grosseiros habitantes da Terra. Outros corpos. Seres fluídicos. Nesse outro mundo não se vê Adão e Eva nem Marte e Vênus. Nec nubent, nec nubentur, diz o Evangelho. Mas a nós é completamente impossível imaginar formas desconhecidas e, repito, nem se pode formular a pergunta. Podemos acaso imaginar simplesmente a mentalidade de uma alma libertada das impressões terrestres? A lagarta, se fosse capaz de raciocinar, não poderia adivinhar a vida da borboleta, embora pertença ao seu ser pessoal. E quanto à memória, poderia a borboleta, na hipótese de que a possuísse, lembrar-se do seu estado anterior? Apesar das dificuldades, das contradições e das antíteses, notemos que a religião cristã está de acordo com o budismo e com seus 400 milhões de sectários, quando pede na prece dos mortos o descanso eterno. Requiem aeternam dona eis domini. Esse descanso se assemelha muito ao nirvana, ao aniquilamento. Mas essa imobilidade não existe em parte alguma. O universo é um dinamismo regido pelo espírito, e a matéria é apenas uma aparência, os átomos obedecem à energia, tudo caminha, tudo está em movimento no infinito. O incognoscível rege tudo, desde o infinitamente grande até o infinitamente pequeno. A vida futura faz parte desse conjunto. A qualificação de vida futura é, aliás, relativa e antropomórfica, pois o que é o passado atualmente para nós era o presente para os que nos precederam e a época em que agora vivemos será o passado num próximo futuro. Para falar de um modo absoluto, só há um presente eterno. Os que eram vivos há 100 anos estão atualmente na vida futura que, para eles, se tornou presente, e daqui a 100 anos essa vida atualmente futura será presente para nós. Um número respeitável de observações induziria a admitir a permanência ou a simultaneidade de todos os fenômenos que se produzem no seio de uma alma universal, para a qual nossas ideias a respeito do tempo seriam estranhas. O futuro está determinado, o passado também, é como se houvesse um presente perpétuo. Na imobilidade eterna o tempo não existe. É criado por nós, em relação com os movimentos da Terra. Se não tivéssemos a sucessão dos anos, das estações, dos dias e das noites, em lugar do nosso calendário, em lugar dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos, reinaria a eternidade móvel. No espaço absoluto não há tempo.
Cada planeta cria e mede seu tempo por si próprio. No planeta Netuno o ano é igual a 165 dos nossos, em Urano 84, em Saturno 30, em Júpiter 12. O dia de Marte dura 24 horas e 39 minutos, o nosso poderia durar outro tanto ou mais e para nós seriam sempre dias. Considerado em si, o tempo não existe. Não tendo tempo existência real, o futuro, assim como o passado, estão presentes. Todos os acontecimentos são determinados pelas causas que os produzem. A vontade humana participa das forças em trabalho que agem na natureza. Não vem nisso teoria, é um fato de observação que os leitores desta obra apreciaram pela grande cópia de exemplos de acontecimentos futuros previstos de antemão. A análise metafísica, assim como a observação, estabelecem, pois, que o tempo não existe por si mesmo, que se pode ver de antemão os acontecimentos que se hão de dar e que tudo é presente. Não existindo o tempo, o que de nós resta após a morte, a alma, o espírito, a entidade psíquica, seja qual for a denominação que lhe deem, e seja qual for a sua natureza, cessa de pertencer ao que chamamos tempo, durante a vida. Nada mais existe para o ente pensante que possa subsistir, nem anos nem dias nem horas. O relativo cede o lugar ao absoluto. O que há no fundo das aparências, a coisa em si de que fala Kant, a essência mesma não tem relação nenhuma com nossas ideias de passado ou de futuro, e um fato qualquer pode ser tanto percebido antes que aconteça, como quando aconteceu. Para o ente colocado fora do tempo, nossas ideias de passado e de futuro não têm mais as mesmas aparências. O ontem e o amanhã são hoje. Há entretanto continuidade. O que apelidamos sobrevivência da alma não deve ser compreendido somente como a conservação de um átomo psíquico indestrutível que não teria consciência de si mesmo, mas sim como a persistência da identidade pensante, dotada de memória. A alma é uma substância invisível, impalpável, imponderável, fora das nossas condições de observação física. Nossas medidas de espaço não lhe podem ser aplicadas do mesmo modo que as do tempo. Ela pode manifestar-se a centenas e a milhares de quilômetros de distância. As observações publicadas em nossos 3 volumes o provam. Assim, pois, em resumo, o espaço e o tempo não existem, tais como nossas concepções de medidas nulos apresentam. É o infinito, é a eternidade. A distância daqui a Sírio não é maior parte do infinito do que a que medeia entre sua mão esquerda e sua mão direita. A eletricidade já nos habituou às transmissões rápidas entre as distâncias. As radiações luminosas não levam 2 segundos para transporem a distância que se estende da Terra à Lua. Há transmissões que podem ser qualificadas de instantâneas. O espaço e o tempo chegam por vezes a confundir-se. O espaço não é tampouco o que nos parece. Nossas medidas práticas são feitas por 3 dimensões, pelo cubo formado pelo comprimento, pela largura e altura. Ora, há uma 4ª dimensão, há o hiperespaço. A força da gravitação, que não se exerce conforme as superfícies, mas penetra os corpos, as ações eletromagnéticas do éter e a química molecular revelam a 4ª dimensão. As aparições que assinalamos são produzidas por essa 4ª dimensão. Vimos, dentre muitas, a de Afonso de Ligório, transportado do seu convento, no reino de Nápoles, ao leito do Papa Clemente V em Roma, durante a morte, Santo Antônio de Pádua, pregando em Montpellier e aparecendo no seu convento, idem, Santa Catarina de Rixi estando em Prato conversando com Filipe de Neri em Roma, idem, o duplo da senhorita Sagé, idem. Ser carne Rassi na Câmara dos Deputados, idem, a senhora Miman, idem, a senhorita Roda Clary, idem, etc. Já declaramos, por observações precisas, que um homem e uma senhora, de boa saúde, podem estar em outro lugar do que aquele em que estão com seus corpo normal. Poderíamos a essas observações acrescentar as que foram comprovadas de transportes de objetos, não é esse o lugar para discuti-las, mas tudo concorda para afirmar a existência da 4ª dimensão. Um homem, um objeto encerrado num quarto, entre as 4 paredes, o teto e o soalho, dele pode sair. Parece que a vida ultraterrestre se exerce nessa dimensão já acessível ao cálculo algébrico. Terão as almas uma forma? Que corpo é o corpo espiritual de São Paulo, o corpo astral dos teósofos, o corpo etéreo dos ocultistas?
As observações dos duplos podem instruir-nos. Vimos, deles, escolha especial no tom e os encontramos em todo o correr do nosso trabalho. Há seguramente três elementos no ente humano: a alma pensante, o duplo fluídico e o corpo físico. Esse duplo está a serviço da alma e foi analisado sob mais de um aspecto. Foi ele estudado desde o meado do século passado por Rei Shembashi, sob o nome de Ud, palavra extraída do sânscrito, significando que penetra em todo lugar. Não é o éter, entretanto, todos os psiquistas têm em suas bibliotecas as obras desse autor, assim como as do seu continuador, Cário Duprel, e as do coronel Albert de Rochas. O corpo ódico é a aura dos ocultistas, a atmosfera humana visível